Oi, gente! Boa noite! Peraí que eu tô fixando o tema aqui, tá? E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, Paloma. Boa noite, Maria. Boa noite, Delcio. Eliana, boa noite. Tá sem som? Vocês estão me ouvindo? Caroline falou que tá sem som, gente. Tá sem som? Oi, Elza. Bruno, quanto tempo? Quanto tempo? Pessoal, ó, eu tô com 2 Instagrams, tá bom? Então eu tô falando em um aqui e em outro aqui. Como o tripé tem diferença de tamanho, às vezes eu vou olhar pra baixo, às vezes eu vou olhar pra cá. Porque eu tenho 2 Instagrams, pra quem não sabe, então eu estou fazendo live nos 2, tá bom? Deixa eu fixar o tema aqui no outro Instagram, peraí. Na verdade, gente, não é tema não, tá? Ó, já quero falar um negócio pra vocês. Quem não se inscreveu na Semana do Poder Feminino, se inscreve, porque está chegando. E só vai poder assistir as aulas quem tiver inscrito, hein? Quem não se inscreveu tem que ir lá no link na minha bio e se inscrever. Semana do Poder Feminino tá chegando. Ah, vou pôr um batom aqui, pronto. Deixa eu fixar. Pronto. Pessoal, seguinte. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, ó. Aliás, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A Semana do Poder Feminino, ela vai acontecer do dia 12 ao dia 17. Agora, então na semana que vem já começa. Vamos ter 3 master aulas aí de poder feminino, tá? Fora as lives que são preparatórias pra essa semana, ok? Fora as lives preparatórias para essa semana. Então, todas as lives que eu tô fazendo, gente, tem a ver com a Semana do Poder Feminino e são lives para empoderar vocês até chegar na semana. Ai, meu pé. Ah, por que Elza tentou, mas não conseguiu? Gente, quem tentar e não conseguir, me chama no direct que eu resolvo, tá bom? Eu vejo pra vocês o que tá acontecendo, quem não conseguir, ok? Vocês vão entrar automaticamente nos grupos de WhatsApp quando vocês se inscreverem. Se o grupo estiver cheio, me avisa, a gente coloca vocês em outro. Temos vários grupos de WhatsApp, tá bom? Liciane também não conseguiu. Por quê? Me fala por que não conseguiu, gente. Não tô entendendo. Estranho, por que vocês não conseguiram? Deixa eu arrumar a galera daqui. Vocês estão meio tortos, né, gente? Ó... Me conta por que não conseguiu. Bom, já de cara eu quero adiantar o seguinte. Clica aqui, ó, na interrogação. Quem tiver pergunta já faz. Hoje eu quero falar sobre um tema muito legal. Me contem aqui por que não conseguiram, tá? Tô esperando. Eu quero falar sobre um tema muito legal hoje que é... Nhenhenhê demais, sexo de menos. Vamos falar dos mimimis do sexo. Quando coloco o e-mail, me direciona para uma página em branco. É isso que está acontecendo com a Elza? Direciona para uma página em branco. Liciane, me chama no direct depois, tá bom? Que eu vejo o que está acontecendo, te coloco lá na inscrição. Quem não conseguiu, me chama, ok? Paty tá no grupo, que bom. Ok, gente. Pessoas conseguiram, algumas pessoas não. Quem não conseguir, fala comigo, tá bom? Procure encaminhar
encaminha essa live, encaminha as lives, a Semana do Poder Feminino para outras mulheres. Gente, eu quero fazer um exército de mulheres empoderadas sexualmente, empoderadas no sexo. E eu preciso que vocês me ajudem, porque nós, mulheres juntas, somos mais fortes, tá? Então, se vocês puderem encaminhar essa live aqui no aviãozinho para umas 10 pessoas aí da sua lista em primeiro, já me ajuda bastante e vai ajudar também muitas outras mulheres, tá? Bom, hoje eu quero falar sobre menos nhenhenhé e mais sexo. O que é um nhenhenhé? Gente, eu quero saber dessa live, quem está aqui nessa live, quem que chama o parceiro por apelido carinhoso, por apelido, tá? Ó, docinho, amorzinho, gatinho, lindinho, qualquer coisa assim, paizinho, mamãezinha. Quem é que faz isso? A gente sabe, gente, que esses apelidos que a gente trata o nosso parceiro, esses apelidos que a gente fala com o nosso parceiro, que a gente chama eles, e o contrário também, porque normalmente esse apelido não vem só de um lado, ele vem de ambos os lados, a gente sabe que esses apelidos, eles não são nada excitantes, né? Esses apelidos, eles, de forma inconsciente, eles acabam deixando o tesão uns 2 degraus para baixo. Inconscientemente, ó lá, dengo, né, dengo. Esses apelidos carinhosos, hoje eu vou falar deles, tá? O quanto apelidar o nosso parceiro pode ser prejudicial na nossa vida sexual. É disso que eu vou falar hoje e é isso que eu quero que vocês entendam. Quanto os apelidos prejudicam o tesão, prejudicam a sexualidade a 2. Parece besteira, mas não é, tá bom? Vocês vão entender o que eu tô falando já já. Essa resenha, gente, na verdade eu vou fazer meio que uma resenha pra vocês de um livro muito interessante, que depois eu passo pra vocês o nome do livro, que é um livro que fala, seja menos carinhosa, tipo pra você ser menos carinhosa e mais sedutora, né? Porque uma coisa é inversamente proporcional à outra. Se eu sou uma pessoa extremamente mimimizenta com meu parceiro, aquele grude, aquela coisa de ficar sempre junto, sabe aquele casal que a gente olha e fala assim, nossa, esse casal pra mim é uma referência de casal, é um casal que tá sempre grudado, que não faz nada separado, é um casal carinhoso um com o outro, se chamam de docinho, denguinho, apelidinho. Esses casais que a gente julga que são perfeitos, né? Então, eles são os que menos transam. Eles são as pessoas que menos têm tesão sexual um pelo outro, tá? Tem explicação pra isso, né? Tem toda uma explicação psíquica pra isso, pra gente parar de chamar o nosso parceiro e fazer o mesmo, né, deles pra nós, de apelidos carinhosos, de apelidos muito infantilizados também. E até apelidos grosseiros que estão aí camuflados em forma de carinho. Então, gordo, gorda, feio, feia. Que mais? Que mais? Tem vários, gente. Tem vários apelidos que indiretamente eles te causam danos emocionais. Por mais que vocês pensem, não, eu não ligo. Mas para o cérebro isso causa um dano emocional muito forte, tá? E a gente precisa saber que esses apelidos, eles não causam uma boa impressão, um bom tesão. Eu estou falando de apelidos, o quanto os apelidos carinhosos são prejudiciais para o sexo a 2 e para o relacionamento sexual, tá? E eu vou explicar para vocês por quê. Então eu fiz várias coisinhas para vocês entenderem tá, algumas situações. O tesão, ele é inversamente proporcional a muita intimidade, a muito carinho. Isso dá pra se explicar, tá? E é isso que eu quero falar com vocês hoje. A gente acha, sabe aquela coisa, eu quero achar a metade da minha laranja? Eu quero muito achar a metade da minha laranja. Só que a metade da minha laranja, na verdade, acaba se tornando, quando a gente tá num relacionamento de longo prazo, essa metade da laranja acaba se tornando uma laranja inteira, certo? Então, o que a gente fala quando a gente tá falando de um relacionamento da metade da laranja? A gente tá falando de um relacionamento onde nós dois viramos um. Onde nós dois viramos uma pessoa só. E isso realmente acontece. A gente acaba num relacionamento de longo prazo
misturando um pouco as personalidades um do outro, a gente acaba entrando muito na vida do outro, na personalidade do outro, o outro molda a gente em algumas situações, eu sou moldada pelo outro, né? E eu também moldo o outro de acordo com as minhas crenças, de acordo com a minha personalidade. E isso acaba se misturando tanto ao longo do relacionamento, que esses dois de fato viram um. E eles ficam tão um, que é como se fosse a metade da laranja. Só que ninguém quer transar com a metade igual de si mesma. Ninguém quer transar com uma metade de você. Ninguém tem tesão pela metade de você, entende? Vocês vão entender melhor isso, tá? Fica aqui comigo que eu vou desenvolver, vocês vão entender. Então, gente, essa situação da gente querer demais que o outro seja o nosso denguinho, sabe? O nosso amorzinho, o nosso nenininho, é muito ruim no sentido sexual. É muito ruim no sentido sexual. Porque quando a gente apelida o nosso parceiro, e eu não tô falando no sexo, tá bom? Eu tô falando no geral. Você chamar o seu parceiro de denguinho, docinho, amorzinho, mozinho pra lá, mozinho pra cá, não é sexualmente excitante. O que acontece quando a gente chama o parceiro por nomes, por apelidos, ou quando o parceiro nos chama de apelidos assim? O nosso cérebro associa isso a algo, por exemplo, como um amigo, como algo fofinho, um ursinho de pelúcia. A gente sempre associa algo fofinho, sabe? Então a gente associa também o nosso parceiro com algo fofinho. O nosso parceiro associa a gente com algo fofinho. E essa coisa muito fofa, muito carinhosa, é inversamente proporcional ao tesão que a gente pode sentir, tá? É inversamente proporcional ao tesão. Então, quanto mais eu trato esse meu parceiro com esse carinho extremista, né? Essa coisa infantilizada, mas esse parceiro vai me ver como uma cuidadora, porque quando a gente fala com quem que a gente fala assim, que bonitinho, com bebê, com criança, com cachorro, ou os nossos pais falavam assim com a gente. Normalmente os nossos pais não chamam a gente pelo nome, os nossos pais chamam a gente por apelidos carinhosos, né? Então a titiquinha do papai, o pichichico de mamãe, não sei o que. A gente tem essa mania de chamar crianças e cachorros, né, de formas apelidadas, né? Meu amorzinho, vem amorzinho do papai, amorzinho da mamãe. Então isso automaticamente reflete para nós, no nosso cérebro, um relacionamento de muito carinho, mas de alguém que cuida muito mais do que de alguém que quer de fato transar com a gente loucamente. Por que vocês acham que quando a gente tá num começo de relacionamento, a gente tem tem um tesão absurdo pelo parceiro? Quando a gente conhece esse homem, ou quando a gente conhece essa mulher, esse homem, eles chamam a gente pelo quê? Pelo nosso nome. Eles chamam a gente pelo nosso nome. Você não vai querer ficar com uma pessoa que no primeiro encontro fala assim: oi docinho, você quer fazer amorzinho hoje? Vamos fazer amorzinho hoje, meu docinho? Isso não é excitante, isso não é legal. Eu não tô falando que os parceiros fazem isso, tá? Mas muitos fazem, então também a gente tem que começar né? Comecem a pensar aí o relacionamento de vocês. A gente não tem esse tesão por essa pessoa, mas quando... Reparem uma coisa, gente. Reparem uma coisa. Se vocês, mulheres que estão aqui na live, e homens também, vamos imaginar. Se um cara chega pra mim e fala assim: oi, Laís, você quer sair pra jantar comigo? Olhando no meu olho: oi, Laís, você quer sair pra jantar comigo? Vocês acham que vai ter o mesmo efeito de um cara chegar pra mim e falar assim: ai, amorzinho, vamos fazer nheco-nheco agora? O que vocês acham? Qual das duas situações é mais excitante? Como vocês acham que a gente começa a ver o nosso parceiro depois de um tempo de relacionamento? Como vocês acham que a gente consegue ver o nosso parceiro como um ser sexual
Sendo que o tempo todo eu estou falando para esse parceiro que ele é o meu amorzinho, o meu docinho, o amor da minha vida, a razão do meu viver, sabe? Então, precisa haver um equilíbrio. Precisa haver um equilíbrio. A base, olha essa frase, a base da atração sexual é alguém diferente e não tão próximo da gente. A base da atração sexual é alguém diferente e não tão próximo da gente. Parceiros que são muito iguais, extremamente iguais, normalmente não têm tesão um pelo outro. Parceiros que são muito próximos, que fazem tudo junto, normalmente não têm tesão um pelo outro. Lembrem-se sempre que o que eu falo aqui não é regra, tá? Tem exceção, mas é a grande maioria. É a grande maioria. A gente tem que entender que a gente não é o centro da referência, tá bom? Então, claro que vai ter gente que chama o cara de amorzinho, docinho, amoreco, chuchuzinho, mas que vai ter tesão por essa pessoa e vai saber separar isso e transar com essa pessoa loucamente, ter tesão por ela. Mas a gente sabe que não é a maioria. A gente sabe que a maioria não vai fazer isso de forma efetiva. Certo? Então, apelidar o nosso parceiro, seja de qual nome for, não é interessante. É interessante que a gente comece a adotar o nome, de fato, dos nossos parceiros e das nossas parceiras, porque isso, automaticamente, para o nosso cérebro, vai remeter a uma pessoa que talvez a gente não tenha associação com nada carinhosinho demais. Demais. Porque quando o relacionamento fica carinhoso demais, intimidade demais, proximidade demais, vira um colega de quarto. Vira um colega de quarto. É muito fácil eu chegar pra vocês e falar assim, vamos apimentar a relação. Vamos apimentar a relação. Então assim, vamos chegar, eu quero que vocês, pra vocês terem tesão pelo parceiro, vocês vão ter que ir pra um motel. Vocês vão ter que mudar a rotina. Isso é o que a gente ouve falar muito. Isso é a nossa receita de bolo. Todo mundo fala isso. Vai pro motel, vai experimentar algo novo, compra produto erótico. Tá, é bom, faz parte, ok. Mas enquanto a gente enxergar esse parceiro como o nosso porto seguro, como o nosso amorzinho da vida toda, a gente não vai ter tesão suficiente nessa pessoa. A gente não vai ter tesão suficiente. Tem vários livros falando disso, gente, né? Não tô aqui no achismo não, tá? Eu vou contar histórias reais pra vocês, histórias de consultório, pra vocês entenderem o que eu tô falando. E eu vou dar exemplos de traições que aconteceram e a gente vai começar a entender melhor o que eu tô falando. Lembrem-se que eu não estou falando, gente, pelo amor de Deus, que traição justifica alguma coisa. Não é isso. Eu estou falando casos que acontecem e por que acontecem muitas vezes, tá? E eu já vejo que vocês escreveram, tá bom? Só para não perder o raciocínio. Então, por exemplo, nomes genéricos, por exemplo, querida, nenê, amor, paixão. Provavelmente, eu já não gosto que utilize nomes genéricos. Eu não recomendo que os casais utilizem esses nomes genéricos. Por quê, gente? Porque esses nomes genéricos, provavelmente, a pessoa utilizou com ex. Utilizou com alguém já, algum relacionamento anterior. Ou vai utilizar no próximo relacionamento. E aí, o que acontece? Você perde a sua exclusividade, você perde a sua individualidade naquele relacionamento. Porque eu deixo de ser a Laís e passo a ser o amor da vida dele, e passo a ser o neném da vida dele. Mas eu sou uma pessoa, antes de ser o amor da vida dele, eu sou a Laís. E eu quero que ele me veja como Laís, eu não quero que ele me veja como amoreco. Eu não quero que ele me veja como lindinha. Entende isso, gente? Pode parecer estranho pra vocês, porque a maioria das pessoas faz isso. Isso quer dizer que tá certo? Não quer dizer que tá certo, né? O que eu tô trazendo pra vocês é uma nova visão das coisas, uma nova visão dos relacionamentos. Porque o que a gente sabe e tem como certeza é que a longo prazo o tesão diminui. A longo prazo
o tesão e a vontade, aquele desejo latente de fazer um sexo selvagem muito louco, ele diminui. E isso se explica pela monogamia, isso se explica pelo excesso de intimidade, isso se explica pelo excesso de cuidado, porque ninguém tem tesão por quem cuida. Ninguém tem tesão pela mãe, pelo pai, ninguém tem tesão pelo filho, pelo cachorro, entende? Só que o cérebro ele não consegue separar. Por isso que a gente passa um tempo de relacionamento, a gente começa a ter muito mais afeto por essa pessoa do que tesão. Muito mais afeto do que tesão. A gente começa a enxergar essa pessoa muito mais como amigo do que como parceiro de sexo. Só que automaticamente quando eu penso em sexo, eu não penso no amoreco que tá em casa, né, no amorzinho. Eu penso no cara que olha na minha cara, no meu trabalho e me chama de Laís. E olha no meu olho e fala, Laís, vamos transar. Laís, vamos... Não tô, né? Lógico, gente, que eu não estou falando que é certo, ok? Mas vocês entendem que não dá. O que eu vejo muito é casal chamando, por exemplo, o sexo de nheco-nheco. Vamos fazer fuque-fuque? Vamos fazer nheco-nheco? Vamos... Infantilizando as coisas. Infantilizando coisas que talvez a gente não precise infantilizar. Tá? Mesmo que não infantilize. Prestem atenção no relacionamento de vocês. Prestem atenção no relacionamento de vocês. É um relacionamento de muito nhenhenhé, de muito mimimi. É um relacionamento que vocês ficam muito juntos, que vocês perdem uma individualidade. É aquele relacionamento que as pessoas olham e falam, nossa, é perfeito? Eu tenho certeza que desses relacionamentos que as pessoas olham, que falam esse relacionamento é perfeito, 80% o sexo é péssimo. O sexo é péssimo. Tá? Tudo bem, gente? Deixa eu só ver o que vocês escrevendo aqui. Isso não sabia, que interessante. Vou fazer 1 ano de namoro em setembro e já estava entrando em parafusos, porque ainda não temos apelidos carinhosos. Fabi, não entra nessa. Se você tá entrando num relacionamento agora, se você tá namorando, não entra nessa de apelido carinhoso. Não entra nessa. Hoje pode não fazer diferença. Hoje, no começo de namoro, qualquer coisa é excitante. No começo de namoro, até 1 ano, até 2 anos, a pessoa ela pode aparecer de pantufa e pijama do Frajola. Vai ser excitante, porque é novidade. Mas isso vai pesar depois de um tempo. O seu cérebro vai associar isso a um relacionamento. Tem várias coisas, tá? Hoje eu vou falar disso. Amanhã eu vou falar de outra coisa que também deixa o desejo cair. Vocês me pedem muito o que falta pra fazer a libido, o que falta pra ter mais libido, o que falta pra ter mais desejo, o desejo acabou, o tesão acabou. É disso que eu quero falar pra vocês nessas lives. Hoje eu tô falando de nomes. Como que a gente pode fazer pra melhorar o tesão para o nosso parceiro, ele como a gente, nós para ele, porque pelos nomes, apelidos carinhosos, de parceiro para parceiro e de sexo não vai rolar. Não adianta eu achar que o meu parceiro vai ter tesão se eu chamar ele pro sexo falando, amor, tô com uma vontade de fazer nheco-nheco, canguru perneta. É horrível, sabe? Pode ser engraçado, pode ser... Mas a gente, pro sexo, pro tesão, a gente não pode querer nada engraçado e carinhoso demais. Porque isso não gera tesão. Isso não gera tesão. Percebe? Imagina você transando com o cara e o cara fala assim, sei lá, Laís, você é muito gostosa. Laís, você é muito gostosa. Ou ele fala assim, docinho, você é tão gostosinha. Ou docinho, você é muito gostosa. Sabe, entende como soa diferente? Docinho, você é muito gostosa. Não combina, gente, não combina. Amor, você é tão gostosa, é menos pior porque é mais fácil de ouvir, né? O amor é mais fácil de ouvir. Mas mesmo assim, para aquele sexo que a gente pede, né? De pele mesmo, de tesão, de química, que vocês tanto falam que vocês não têm pelo parceiro de vocês. É muito pelo nome que vocês adotam na hora do sexo e fora do sexo. Porque o sexo reflete, o relacionamento que vocês têm reflete no sexo.
Completamente, completamente. Quanto mais intimidade, quanto mais liberdade, quanto mais carinhoso você chama esse parceiro e você quer que ele fique grudado com você, menos tesão vocês vão ter. Mais vocês vão estar afastando o tesão de vocês. Então é preciso, cada pessoa tem o seu nome, cada pessoa tem a sua individualidade, o seu ser. Eu não consigo me enxergar como ser sexual se o meu parceiro falar, meu docinho, como você é gostosa. Desculpa, eu não consigo. Se você consegue, que bom, que bom. Não tô falando com você. Mas a maioria das mulheres não conseguem. E a maioria dos homens também não consegue. Amor, você é tão gostoso. Percebe como isso tira praticamente 80% do erotismo que o sexo pede. Pra quem já chama de amor, dengo, da noite pro dia chamar de... estranhar com uma frieza, talvez. Exatamente. Olha como isso é ruim. Quando a gente... Vamos voltar pros nossos pais. Quando os nossos pais chamavam a gente pelo nome, a gente falava, nossa, tá brava. Ela tá brava. Minha mãe tá brava comigo, me chamou de Laís. Aí se chama do nome completo, então ferrou. Da onde que vem isso que a gente tirou, que a gente tem que apelidar? Dos nossos pais. Por quê? Porque os nossos pais costumam chamar a gente de apelidos carinhosos quando a gente é criança. E quando eles chamam a gente pelo nome, a gente acha que eles estão bravos, que é frieza. Entende? Então, assim, só que entendam que isso num relacionamento amoroso não é interessante. Isso num relacionamento amoroso não é interessante, porque automaticamente nosso cérebro inconscientemente associa esses apelidos carinhosos a cuidado, E ninguém quer transar com cuidador, com cuidadora. Deixa eu ver aqui, ó, a Erika falando, concordo com você, vivi 23 anos, vivendo uma vida igual você falou aí pra todos, éramos um casal perfeito, mas a vida sexual era péssima. Hoje faz 3 meses que me separei. Pois é, gente, é batata. É assim, ó, pode ter certeza, tá? Eu não tô tirando isso da minha cabeça, não. Isso é estatística. A gente associa apelido carinhoso com coisinha carinhosa, com infantilidade, só que a gente é adulto. São 2 seres adultos que transam, que fazem sexo um com o outro. No começo pode parecer sim frieza, Paloma, mas é costume. Aos poucos, você pode ter certeza, Paloma. Pode ter certeza. Se você começar a mudar a forma como você chama o seu namorado no sexo ou em alguns momentos, daqui a pouco vai mudar a forma como ele te enxerga sexualmente. E como você enxerga ele. Eu vou contar uma história pra vocês de consultório muito interessante, presta atenção. Uma paciente foi lá, ela passava comigo e tal, ela tava numa fase difícil, a vida sexual tava ruim, ela chamava o marido e o marido chamava ela de docinho, né? E aí, nessa situação, eu vou chamá-la de Maria, tá, gente? Vou chamá-la de Maria. A Maria, ela tava com uma dificuldade na vida sexual, eles não tinham, era um casal perfeito. Sabe aquele casal que as pessoas olham e falam, nossa, eles não têm problema, eu queria ser igual, era um casal perfeito. Só que cheio de problema sexual, não transavam, não tinham tesão um pelo outro. E aí era docinho pra lá, docinho pra cá, docinho pra lá, docinho pra cá. E aí, ela tava passando comigo. Bom, desenrolada a história, rolou uma traição. O João, que era o marido, traiu ela. Traiu a Maria. O João traiu a Maria. E ela ficou inconformada, porque assim, puta, ele era o cara perfeito, sabe? Ele fazia tudo por mim, era super carinhoso. Como assim ele me traiu? Só que não basta ele trair, ele engravidou da outra mulher. Ele fez um filho na outra. E aí o que aconteceu? Ela começou a falar, ela começou a se... Tipo, o que aconteceu? Não tô entendendo e tal. E ele falou, e aí eles conversaram e ela se separou dele. E aí na terapia a gente começou a trabalhar essa questão, né? Tipo, eu já vinha falando pra ela que tinha que mudar, que eles eram muito carinhosos um com o outro, que a relação era muito afetiva e pouco sexual, que ele tinha virado amigo e tal. E ela, né, relutante em mudar a situação, tal. Bom, acabou que aconteceu a traição. E aí, beleza.
Passou-se um tempo, ela foi num encontro com ele. Ela tava super nervosa, ela sabia que ela não ia voltar com ele, mas foi para um encontro para resolver as coisas da separação. Depois de uns 3, 4 meses. Chegou com esse cara e falou assim... E aí ela não chamava mais ele de docinho, né? Ela chamava ele pelo nome, então João, tá? Que é um nome fictício. E ela começou a fazer essa reunião com ele, chamando ele de João. Né? Então uma reunião, olhando no olho, chamando ele pelo nome, não sei o quê. E aí ele começou a contar a história da traição e tal, e ela ouvindo. E aí quando ela foi pra consulta comigo, eu fiquei ansiosa. Eu falei assim, e aí, me conta, como é que foi? Do que vocês conversaram? Ela falou assim, Laís, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu vou te falar só uma coisa. Eu quase não consegui prestar atenção na nossa conversa. Eu estranhei demais chamar ele de João. Mas, Laís... Olhando pra cara dele, chamando ele de João, eu enxerguei o João como o homem que ele era. Como o homem que eu conheci no começo da relação. Aquele momento com ele naquela mesa daquele restaurante me fez lembrar o João que eu conheci. O João que olhou no meu olho a primeira vez e lá no motel me colocou na parede e falou assim, como você é gostosa, Maria. E ele não tinha mais isso com ela. Aí ela até falou assim pra mim, e eu tenho certeza, Laís, que essa pessoa que ele saiu não chamou ele de docinho. Né? Então, assim, olha só como é forte, né? Como é forte essa história. Por quê, gente? Porque chamar a vida toda a pessoa de amorzinho, de dengo, de docinho, de papaizinho, mamãezinha, painho, não gera identificação sexual. Não gera identificação sexual. Pior, se você chamar de gordo, de gorda, de feio, de feia, gera uma identificação errada do que você é. Parece carinhoso, mas não é. Você deixaria esse cara na primeira vez te chamar de gorda? Por que rolou esse apelido gorda gordo? Tudo bem, foi porque eu como muito. Beleza, eu nem sou gorda. Ok. Mas isso pro seu inconsciente, pro seu cérebro, não te traz a menor autoestima. Não te gera autoestima. É óbvio que se ele me chamasse pelo nome, seria muito mais interessante. E às vezes falar que eu sou bonita, gostosa, magra, sei lá, o que ele quiser. Mas me chamar o tempo todo de gorda e feia não me ajuda a ter uma autoestima elevada, porque é todos os dias eu ouvindo aquilo. E pro meu inconsciente isso é ruim. Psicologicamente falando, isso é bem ruim. Faz sentido pra vocês, gente? Nheco-nheco é o fim de carreira, é mesmo. Ó, Fernando, vamos fuder ou vamos meter? É mais excitante, é lógico. Gente, infelizmente, tá? Quer você goste, quer você não, o sexo, ele pede palavras mais brutas mesmo, né? Eu não tô falando que o sexo tem que ser selvagem, bruto, não é isso. Mas o sexo, ele não é excitante quando a gente fala de nheco-nheco, de amorzinho, de denguinho, de pauzinho, de pererequinha. Não é excitante, porque isso remete à infantilidade. É infantil e ninguém tem tesão em criança, né? A gente espera que não. Então, assim, não é legal, tá? Vamos ver. Na minha opinião, sexo está relacionado mais à putaria do que a romance. E quando falo putaria, não é no sentido ruim, mas sim de liberdade, criatividade, fantasia. Dá pra ter os dois no relacionamento, mas tem que saber separar, exatamente. E é isso que eu quero mostrar pra vocês. Dá pra ter os dois. Dá pro cara ser o seu amorzinho? Dá. Mas dá pra ele ser também o cara que vai fazer um sexo selvagem muito louco, arrancar sua roupa. Entendam que ninguém vai ter vontade. Gente, depois de um tempo de relacionamento, e eu tô falando assim, não tô falando por vocês só não, eu falo por mim. Depois de um tempo de relacionamento, a gente começa, de repente, a usar uns pijama, umas pantufas, uns pijama do Mickey, da Minnie, a gente começa frajola, ursinho pra lá, cachorrinho, todo desenhado. Gente, o cara, depois de 20 anos de relacionamento, ele não vai ter vontade de arrancar seu pijama de cachorrinho, sabe? Então, assim, são detalhes, são nuances que a gente perde no casamento, que a gente perde. Não é o principal, não, mas é um conjunto de fatores que a longo prazo
faz com que esse tesão caia, faz com que esse desejo caia. Isso é só uma das coisas, das tantas que eu vou falar aqui pra vocês. Uma das tantas que eu vou falar aqui pra vocês. Hoje eu vou falar dos nomes, mas vocês imaginam, gente, qual é a vontade da gente transar com... Por exemplo, vamos dar um exemplo do homem. O homem às vezes, ele não tá né, quando num casamento de longo prazo, esse cara, ele começa a... Deixa de tomar banho antes do sexo. Ele veste umas roupas maltrapilha, tipo, pra dormir, os pijama rasgado, sabe? Tipo, nada sensual, nada sexy. Não vai dormir cheiroso, não vai... Gente, isso também não gera tesão na mulher. Da mesma forma que o nosso pijama de cachorrinho fofinho, amorzinho denguinho, não vai gerar tesão neles, tá? Então, assim, é muito bom ter um parceiro que leva café pra você na cama e te chama de denguinho. É muito bom, de amorzinho, de amoreco, qualquer coisa. É muito bom. Mas provavelmente esse cara não é o mesmo que vai fazer loucuras com você embaixo das cobertas. Por quê? Porque você não vai querer fazer loucuras com esse cara embaixo das cobertas. É regra? Não é regra. Nada é regra. Estou falando de forma generalizada, tá bom? Da maioria. Alguma dúvida, gente? Dúvidas sobre qualquer assunto relacionado a isso, podem fazer na caixinha. Eu leio e não falo o nome de vocês, tá bom? Podem ficar tranquilas. Pessoal aqui desse Instagram também, caixinha tá aqui embaixo, tá bom? Só pra vocês saberem, eu tô em 2 Instagrams, por isso que eu fico olhando pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Que mais? Tinha mais coisa que eu quero falar pra vocês. Que eu até anotei aqui, deixa eu ver. Ah, eu vou contar outra história pra vocês. Até coloquei aqui, ó. Outra história pra vocês. Teve um paciente que eu até lembrei. Preciso ficar caçando as histórias pra lembrar, né? Que são muitos pacientes que eu faço acompanhamento e aí depois eu não lembro. Mas vamos lá. Teve um paciente que era a mesma situação, tá? Relacionamento perfeito, carinhoso, o cara ajudava em casa, o cara... Sabe aquele cara perfeito? O homem perfeito, a mulher perfeita, cuidava dos filhos, tudo perfeito, tudo perfeito. Quem olhava de fora pensava, nossa, que relacionamento perfeito. Essa mulher, ela fazia tudo pra ele, tá? Eu atendia ela. Ela fazia tudo pra ele. Ela deixava a comida pronta pra ele quando ele chegasse. Ela levava toda noite chazinho na cama pra ele quando ele fosse dormir. O apelido que ela dava pra ele era Papaizinho. Eles tinham um filho, tá? Era Papaizinho. Esse cara chegava tarde muitas vezes porque ele trabalhava, né? Ele chegava tarde. E aí ele sempre ligava pra ela e falava assim... E ela era a mamãe. Mamãe, eu vou chegar tarde hoje, eu tenho uma reunião de trabalho e tal. Tá bom, papaizinho. Então, não tem problema, vou te esperar acordada, vou deixar seu prato no micro-ondas, eu te acompanho no jantar. E deixa tudo preparadinho, tá bom? Beijinho, te amo, meu lindo, maravilhoso. Desligava. Ok. Isso se sucedeu por várias vezes. O que acontece é que o dito cujo, que eu vou chamar de Paulo, tá? O Paulo, ele não esperava que em uma dessas reuniões do trabalho... Por que que eu sei disso, gente? Porque eu atendi o Paulo depois, né? A gente sabe que terapia, a gente começa com quando o problema é do casal, a gente começa com a terapia com a pessoa que procurou e depois a gente chama outra pessoa, ok? Então, o Paulo, ele sabia, ele não fazia nada, ele realmente trabalhava, era o que ele falava pra mim, ele chegava tarde, o trabalho era desgastante, beleza. O que aconteceu? Uma dessas reuniões, o que o Paulo não esperava é que conhecesse a Fabiana. Nessas reuniões de trabalho, ele conheceu a Fabiana. Fabiana, uma mulher jovem, jovem, interessante, bonita.
toda maquiada, arrumada, salto alto, tá? Provocante. E aí, o que o Paulo... Gente, olha, presta atenção no que eu tô falando. O que o Paulo falou pra mim na sessão? Laís, o que me chamou a atenção foi como ela olhava nos meus olhos. Olha só, já falei de expressão corporal aqui pra vocês. Já falei, é uma coisa que eu falo no meu método PEP, é uma coisa que eu falo nos meus cursos. 21 dias pra se soltar na cama também tem isso. Falo muito de expressão corporal. O que me chamou a atenção, Laís, é que ela olhava no meu olho e falava, Paulo, me conta mais sobre a sua vida. Olha que louco isso. E aí o Paulo, eu falei assim, mas o que te chamou a atenção? Não entendi. Que ela me chamava pelo nome, mas a forma como ela me olhava, chamando o meu nome, me excitou, me atraiu. Aí eu falei, poxa, que interessante, né? Que interessante. Me fala mais sobre isso. Ele falou assim, então, eu tô há 20 anos casado, né? Com a esposa que eu atendia. Eu tô há 20 anos casado e há mais ou menos 15 anos eu só sou chamado na minha casa de papaizinho ou painho. E eu não me ligava o quanto isso me rebaixava como homem. O quanto isso afetava a minha masculinidade. Olha só. Eu falei, poxa, que interessante. E aí, como que foi pra você ser chamado de Paulo, olhando no seu... Ele falou assim, quando ela me chamava de Paulo, olhando nos meus olhos, uma mulher atraente, uma mulher que me despertou alguma coisa... Ele falou assim, a primeira coisa que eu lembrei foi de quando eu conheci a minha esposa, que ela fazia isso. Que foi o que fez eu me apaixonar e ter tesão pela minha esposa. Foi quando ela olhava pra mim, chamava pelo meu nome, quando a gente fazia sexo, aquele sexo muito louco, e ela falava, Paulo, que sensacional, não sei o quê. E eu não tinha me ligado o quanto esse carinho excessivo que a fulana me dava prejudicava a minha masculinidade. É muito louco isso, gente. É muito louco isso, tá? Então, assim, E aí, o que a gente trabalhou nesse casal? O que eu trabalhei nesse casal? Justamente a parada principal de chamar ao outro papaizinho. Não, a pessoa tem nome. A pessoa tem nome, são dois adultos. A pessoa tem um nome. Chame essa pessoa pelo nome que tem que ser chamado. Porque intimidade demais, carinho demais, estraga o relacionamento, estraga. Eu falei pra ela, para agora de deixar jantinha pra ele é adulto, ele sabe fazer. Para de viver a vida dele, para de viver pra ele. Para de ser totalmente permissiva. Isso é chato, é pedante no relacionamento, é chato. Não gera tesão. Percebe, gente? Oi, Rê. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Querem me contar alguma coisa, algum caso? Vocês estão meio chocados? Vocês estão muito quietos hoje, não sei o que está acontecendo. Vocês podem me falar alguma coisa, por favor? Podem me falar. Então, assim, podem tirar, gente, por favor. Já tirem de cara, nheco-nheco. Vamos fazer amorzinho, vamos fazer neném. Tem tantas expressões horrorosas que a gente vê. Horrorosas. Beatriz, eu não gosto de nenhum tipo de apelido, tá? Eu não sou a favor. O amor é o menos pior. Mas o que acontece com o amor? Por que eu não gosto do amor? Desses apelidos muito genéricos. Querida, amor, linda, eu não gosto. Por quê? Porque isso não gera uma individualidade pra mim. Eu sei que provavelmente o meu parceiro chamava a ex dela de amor. Eu sei que provavelmente ele vai chamar a próxima de amor também. Eu quero exclusividade. Se eu tô com ele, eu quero que ele me chame pelo que eu sou. Pelo meu nome. E ele pode chamar até lá. Pode me chamar de lá. Lá é legal, né? Lá é carinhoso. Pra mim é carinhoso, já lá tá bom. Mas vocês não têm ideia, gente. Se coloquem só no lugar. É só fazer 1 minuto de reflexão e se colocar no lugar de vocês como mulher. Imaginem um parceiro de vocês olhando, ou não imagina um parceiro não, imagina um cara qualquer olhando nos olhos de vocês e falando, deixa eu pegar alguém aqui. Paloma, vamos pegar a Paloma de exemplo.
Paloma, imagina a Paloma, o cara chegando pra você e falando assim: Paloma, tô muito afim de transar com você. Paloma, quero fuder você. Quero comer você. Tá? X. Qualquer coisa aí que a gente fala no sexo. Agora imagina o contrário. Outra pessoa falando assim: Dengo, docinho, vamos fazer nheco-nheco? Nheco-nhecozinho, amorzinho, vamos fazer? Vamos? Vamos tchá-tchá? Sei lá, qualquer coisa, gente. Tô inventando aqui, tá? Não sei o que vocês usam no dia a dia de vocês. Mas vocês entendem? Entendem isso? Só que vocês imaginam isso a longo prazo. A longo prazo. Anos e anos você chamando essa pessoa de denguinho, amorzinho, amoreco, fofinho, lindinho, qualquer coisa. Tá? Imaginem. É chato e não é interessante. Não é interessante. A verdade, gente, é que quanto mais a gente usa palavras sexuais no sexo, mais excitante ele é. O que acontece é que nós, mulheres, temos dificuldade em utilizar essas palavras. Nós temos dificuldade. Porque nós não fomos criadas ouvindo aí filme pornô, a gente não foi criada ouvindo palavras desse tipo, né? Isso é muito comum em homens, em meninos aí. Mas quando a gente começa a adotar esse tipo de vocabulário para o nosso relacionamento e para nossa relação, a gente começa a perceber uma mudança drástica em relação ao sexo. Drástica. A gente começa, e não só isso, o nome é um dos fatores, mas assim, como você tá se relacionando? Tá muito grudinho? Sabe casal grudinho? Não é bom. Vai virar amigo, vai virar parceiro de quarto, vai virar carinho. E o sexo e o tesão, é por isso que muita gente trai, infelizmente. Só que a gente pode evitar muito isso, a gente pode evitar muito. Se a gente souber, e eu não tô falando que é culpa da mulher nem do homem, dos dois, tá bom? A gente pode evitar traições e relacionamento extraconjugais se a gente olhar pro nosso relacionamento como ele deve ser olhado. Como ele deve ser olhado. Com tesão. Com desejo. Lembra começo de relacionamento como era. É lá no começo do relacionamento que vocês têm que se basear. Agora se preocupa se mesmo lá no começo do relacionamento já não era bom. Se preocupa. Por quê? Porque agora para mudar tudo é mais difícil? É impossível? Não. Mas talvez precise de ajuda, né? De uma terapia sexual de casal, para dar uma resgatada nesse tesão. Se já é difícil falando palavras sexuais e chamando pelo nome, se já é difícil assim manter o tesão a longo prazo, quem dirá se a gente começar já logo do início do namoro, chamar esse cara de amorzinho e falar que eu quero fazer nheco-nheco, tá? Eu gosto de foda mesmo. Isso, gente, vamos... E aí, pra desensibilizar isso... vou falar em outra live, não vou falar hoje não. Tem assunto pra caramba, né, gente? Em relação à sexual... Por isso que, Semana do Poder Feminino é justamente, gente, para isso. Essas lives que eu faço são preparatórias para vocês começarem a entender que a gente precisa se enxergar como seres sexuais, muito mais do que como mães, do que como esposas perfeitas. As esposas menos perfeitas são as que mais... É os casamentos que mais duram, gente. Nossa, sabe aquele relacionamento que a pessoa... Você fala, nossa, eu não sei como ele tá com ela, é insuportável. Ou eu não sei como eles se aguentam, vivem em atrito. Porque são pessoas diferentes. E normalmente essas pessoas mais diferentes que vivem em atrito são as pessoas que mais têm tesão. Por quê? Porque não se juntam e não viram um só. Não viram um só. Porque é tanta personalidade. São duas pessoas com tanta personalidade que não dá pra virar um só. Se virar um só... perde a individualidade, perde a identidade, é isso. Perde identidade. Nani, eu vou fazer uma... Quem é tímida pra falar essas palavras na hora do sexo? Eu vou fazer lives falando sobre isso. Gente, acompanha as lives. Eu falo, tô fazendo live todo dia 9h30. Acompanha. Vocês vão... E eu não deixo salvo essas lives. Então acompanha as lives pra vocês entenderem o que eu tô falando, tá bom?
Porque vai fazer sentido pra vocês tudo que eu tô falando, vai fazer mais sentido ainda na Semana do Poder Feminino, que são as 3 aulas master que eu dou no YouTube, que só vai assistir quem se inscrever, tá bom? Mas assim, todas as lives que eu faço, gente, é informação. Então, assistam, compartilhem com o marido, com o parceiro, pra já começar a mudar coisas. Nani, eu vou falar a gente precisa desensibilizar isso. Como é que a gente dessensibiliza isso? Através de alguns recursos, né? Exercícios, coisas pra gente dessensibilizar o sexo, pra gente dessensibilizar essas palavras. Tem exercícios pra isso. O que eu passo pras minhas alunas, pras minhas pacientes em acompanhamento individual, são exercícios para que essas mulheres se soltem. Para que elas se soltem e comecem a se enxergar como mulheres sexuais que somos. Parar de achar que o corpo é o principal que tá acabando com o seu relacionamento. Acaba com a autoestima o seu parceiro te chamar de lindinha, mamãezinha, mamãe, nenê. Ai, que nenê. Nenê é o nenê, não sou nenê. Sabe? A de hoje é de que número? A de hoje é a segunda dessa live de sequência, tá? Eu faço live sempre, toda semana, mas essas que são todos os dias, começou ontem. Certo? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? A mulher tem que se gostar e se achar linda sempre. Isso é empoderamento, né, gente? E eu falo muito isso pra vocês. Quando a gente percebe que nós somos mulheres sexuais e que a gente pode ser de fato poderosa, a gente pode ser poderosa na cama, aí não tem pra ninguém, gente. Aí não tem pra ninguém. Porque quando esse cara pensar em te trair, ele vai pensar 2 vezes, porque ele também te enxerga como uma mulher sexual, ele também te enxerga como uma mulher sensual, e ao contrário também é verdadeiro, viu? Porque eu tô vendo muita mulher querendo trair, ter relacionamento extraconjugal com outros caras, porque às vezes a gente tem aquele... O que a gente quer pra nossa vida? O que a gente foi ensinada pelas nossas mães, pelas amigas? Você tem que achar o príncipe perfeito, você tem que achar... Só que o príncipe não é o cara que vai te dar mais tesão, não. Não é. Porque o príncipe é perfeito demais. Ele não sabe te chamar de nomes mais ousados. Ele não sabe te jogar na parede e chamar de lagartixa, sabe? Gente, é uma analogia, tá? Ele não sabe fazer uns 50 tons de cinza, entende? Por que a gente fica tão excitada com 50 tons de cinza? Porque tá longe de ser nossa realidade. Porque a gente escolhe o príncipe para casar. Só que dá para mudar isso. Depende de nós também. Porque nós, mulheres... Depende de quem teve a informação, né? Lógico. Então, assim, vocês que estão na live, estão tendo informação, vocês já sabem disso, tem a consciência. Começa a criar a consciência sobre isso. Mas quem não viu não tem a consciência. Então, quem tem a informação é que tem que passar pra frente e tentar fazer essa mudança aos poucos na relação de vocês. Ninguém vai ouvir um áudio erótico ou ver um filme erótico de um casal se chamando de... Ai, como você é linda. Você também. Nossa, ai, seu sorriso é tão maravilhoso. Olha, você é tão bonitinha. Seus olhinhos de abacate. Seus olhinhos de jabuticaba. Sabe? Ninguém vê filme assim, gente. Isso não dá tesão, não. Gi, vivi um casamento morno 25 anos. Nos separamos por várias razões. A principal, falta de tesão. Agora estou com um namorado que é uma loucura. Inclusive, me liberei de muitos preconceitos. Lindo isso. Gente, acontece demais. Só que o que acontece? A gente normalmente corre atrás do prejuízo quando o nosso relacionamento acabou. É impressionante como as mulheres só me procuram para fazer uma consultoria ou uma terapia quando o relacionamento tá à beira do fim. À beira do fim. Então, assim, cuida do seu relacionamento enquanto ainda é tempo. Cuida do seu telhado antes da tempestade chegar. Porque depois que a tempestade chega, gente, o seu telhado vai ficar prejudicado. E pode ser que você não consiga refazer esse telhado, tá?
Deixa eu ver aqui. Nunca assisti filmes pornô, pois não fui criada dessa forma. E com a timidez não tive curiosidade, sabe? Queria apimentar meu casamento depois do filho que esfriou, diminuiu as relações. Pois é. Nani, é a realidade de muitas mulheres, né? É a realidade de muitas mulheres, da maioria. Por isso que eu falo pra vocês, compartilha essas lives. Vamos pegar o maior número de mulheres possíveis, a gente tem que mudar isso. Se a gente puder ajudar uma amiga, se vocês tivessem tido, se tivesse tido esse tipo de informação, talvez, né, 5 anos antes dela decidir se separar, talvez ela tivesse resgatado o relacionamento dela. Percebe? Então, assim, por que a gente não pode ajudar e passar pra frente? Falem com as amigas de vocês, conversem sobre isso. Vocês que estão tendo a informação. Certo, gente? É isso, meu povo. Eu me vou, então. Ah, deixa eu ver o que tem na caixinha aqui. Se tem uma pergunta, alguma pergunta relacionada. Que eu não tô conseguindo. Ah, deu. Ixi, peraí. Esses dias... Eu acho que meu esposo está me traindo, porque não sei. Isso está me deixando tão desmotivada, como se eu fosse uma bebê. Por ele ser mais velho, eu me sinto diminuída. Tá vendo? Chamar de bebê é horrível. Tenho 28 e ele 43. Gente, que tesão que dá um cara que te chama de bebê. Ah, pelo amor de Deus. Não dá tesão isso. Você não se sente uma mulher sexual. Você não vai se sentir uma mulher sexual enquanto o cara te chamar de bebê. Não vai. Percebe? Olha lá, ela falou, esses dias fomos transar e disse que gostaria de ser chamada de puta. Pronto, tem que ser mais clara. Que bom que você falou. Que ótimo que você falou. Né? Tem mulheres que não têm essa coragem, que não conseguem falar, porque ainda não adquiriram esse tipo de poder, de empoderamento feminino, né, sexual. Então tem muitas mulheres que não conseguem falar, tá? Mas isso é um processo. Se mesmo vendo as lives, se mesmo, né, fiz curso, fiz não sei o que, mesmo assim não consegui, eu, profissional, tô aqui para ajudar vocês. Façam atendimento, acompanhamento individual. Eu vou ajudar vocês. Eu tô aqui para isso. Tá com dor, não vai no dentista? Tá com dor de garganta, não vai no otorrino? Tá com problema no sexo? Pode chamar a Laís. Que eu também tô aqui para ajudar vocês. Fui indicada por uma amiga, Maria, está na live, estou amando e ligadinha desde ontem. Tá vendo? A Maria ajudou a Paloma agora tem a obrigação de ajudar uma outra amiga. E se a gente for ajudando, gente, imagina essa mulherada toda sendo feliz no sexo, a gente não vai ter problema mais com os homens, né, querendo as outras, porque a gente se torna mulheres empoderadas e cria consciência nas outras mulheres também, né? Pra não ficar pegando homem casado, também é interessante, né? Então, assim, gente, homens têm que mudar, mulheres têm que mudar, mas como eu falo para mulheres, eu estou falando com vocês. Passem essa informação para o parceiro de vocês, comecem a adotar esse tipo de abordagem diferente no relacionamento de vocês, chamar o parceiro mais pelo nome. Ah, por que você tá me chamando assim? Porque eu ouvi dizer que é bom. Vamos começar a se chamar mais pelo nome, eu ouvi dizer que é bom. Solta o nome dele na hora do sexo. Nossa, Paulo, como você é gostoso. Deixa eu te chupar, Paulo, vem cá. Ah, que gostoso. É bem melhor, gente. Ah, docinho. Deixa eu pôr minha boca aqui, docinho. Não é legal. Não é legal, tá bom? Vai ter live todo dia, gente. Amanhã eu tô de volta, 9h30. Espero vocês aqui, hein? 9h30. Ok? Vai cair, então eu vou desligar. Tenham uma ótima noite. Bom fim de semana e vejo vocês amanhã à noite. Estejam aqui comigo, que eu vou trazer mais uma coisa que a gente não deve fazer, tá bom? Beijos para esse Instagram, Fui!